mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas à saúde do homem e à prevenção ao câncer de próstata. Até o fim de 2014, serão 69 mil casos da doença diagnosticados, de acordo com o Ministério da Saúde. E para falar mais sobre esse assunto, que recebemos aqui no estúdio João Pedro Teles, médico urologista, também com a gente Fernanda Averpup, psicóloga da Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, e ainda o aposentado Hélio Martini. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa conversa, então. Obrigado, bom E dia. a gente começa essa conversa justamente falando, né, Rodrigo, em relação aos sintomas que esses pacientes costumam não sentir. É isso, doutor? São sintomas silenciosos, geralmente quando o paciente sente, a doença já está avançada? Na verdade, em relação ao câncer de próstata, quando o paciente vai ficar sintomático, invariavelmente os sintomas, a doença já está mais avançada, né? Os sintomas miccionais, que são os mais importantes, a dificuldade para urinar, o jato mais fraco, levantar várias vezes à noite, normalmente está relacionado com o crescimento benigno da próstata e não com o câncer da próstata. Então, essa é a maior importância da gente tentar identificar a presença do câncer inicialmente, né? Antes de aparecerem os sintomas. E, Fernanda, como é que é a fase pós-diagnóstico também, né? O psicológico do paciente pode interferir no tratamento para que ele tenha, então, uma saída boa para essa doença? Com certeza. O que a gente vê, né? O impacto emocional sempre é muito grande na hora do diagnóstico. E porque o câncer está relacionado, tem um estigma muito pesado, muito forte, seja ele qual for o tipo. E o câncer de próstata, o que ele traz, né? Ele traz a questão ainda da questão de masculinidade, né? Então, esse paciente passa por muitas incertezas, por muitas inseguranças, né? De como vai ser esse tratamento, quais são as respostas desse tratamento e o que pode ficar disso em termos de sequela. Então, essas inseguranças e medos são importantes serem trabalhadas também pela área da psicologia, né? E muitas vezes, pelos tabus, os homens se escondem. Eles têm tabu na hora que eles precisam fazer os exames, eles têm tabus depois do diagnóstico também, em procurar ajuda, em procurar apoio, né? Então, a gente vai querer entender um pouquinho mais sobre isso, mas antes a gente quer saber do seu Hélio, então, que passou, né, seu Hélio, pela doença. Como é que o senhor descobriu, então, que estava com câncer de próstata? Eu, a princípio, assim, foi falado pelo médico, né? Mas aí eu andava assim, tranquilo, passou aquele tempinho, às vezes assim, eu comecei a fazer que nem a gente... Uma coisa que não me assustou muito, mas comecei a urinar bastante, urinar mais do que eu era... Começou a ter uma mudança, né, no seu dia a dia em relação a isso. Depois comecei a fazer a minha alimentação, né? Com as coisinhas que eu comia, né? Comia, mastigava tudo, quando engolia, quando passava por assim, doía ali dentro. Comecei a sentir que poderia ter uma ferida ali dentro, qualquer coisa. Comecei a ficar preocupado com aquilo, né? E aí aquilo eu aguentei assim talvez quase uma semana, mais ou menos, aguentei aquilo. Eu digo, mas isso não pode. Chegava a fazer um remedinho, né? Até a minha esposa... O senhor tinha uma dor de estômago que o senhor sentia, aí o senhor acabou procurando o médico, seu Hélio, para ver esse problema. Daí eu um dia levantei de manhã cedo e fui num médico, né? Aí foi quando eu até fiz um telefonema assim, com um filho meu, que eu tenho, que mora em Gravataí, né? Que o pai ia ter que ir no médico para ver o que tinha, o que não tinha. Até assim, fora do assunto, ia fazer uma visita para ele, para fazer domingo, né? Que o pai não ia ir por causa disso, daquilo, né? Aí ele disse para mim, tu vai no médico, daí qualquer coisa, telefone. Aí fui no hospital ali, disseram para mim que fazia essa inscrição, e quando era para a gente ir lá para fazer tratamento, eles já avisavam em casa, para a gente esperar. Aí eu resolvia, e aí quando eu falei isso aí para o meu filho, né, ele disse, não, pai, eu vou falar, tem um hospital que para mim é o melhor que tem em Porto Alegre, ele falou. Daí ele acabou levando o senhor nesse médico? Lá na PUC. Tem uma cunhada dele que trabalha lá. Certo. Aí o senhor foi para, na verdade, tratar um problema com gastro, provavelmente, e foi aí que o senhor descobriu que estava com câncer de próstata. Ele fez algum tipo de encaminhamento com o senhor? Eu fui lá, né, que eu digo, fui lá na PUC, falei com a cunhada dele, ela me explicou, o médico, tudo, para me conversar com ele. Daí cheguei lá e contei tudo que meus problemas, eu estava sentindo, as coisas, né. Aí ele foi fazendo perguntas para mim, assim, que uma coisa assim, não precisa ter vergonha de falar. Urina muito rápido, muito assim, todas mais vezes, sim.
Certo, ele acabou descobrindo então que o senhor estava com um problema além do que aquele que estava aparente ali pelo que o senhor foi procurá-lo. E isso é muito comum, né, Rodrigo? A gente tem também um depoimento para exibir agora de do Carlos Magno, ele participou do nosso programa, do Ser Saudável aqui da TV Unicinos, e ele também conta aí que outro problema o levou ao médico e ele acabou descobrindo aí o câncer de próstata. Então vamos conferir. E eu toco bateria, que é um instrumento com volume muito alto de som, né? E então tive um problema de zumbido no ouvido. Eu acabei numa médica oriental, né, de acupuntura. E comecei a fazer uma série de sessões de acupuntura. E como ela é médica também tradicional, alopata, né, ela notou que eu comecei a emagrecer naquele período de tratamento, foi um tratamento longo, né, que eu estava emagrecendo muito rapidamente. Ela começou então a insistir com a questão da próstata, né. Ela me perguntava, e aí, Magno, e a próstata? Porque claro que eu tinha aquela desculpa do homem, né, não querer... Aqui no Rio Grande do Sul nós somos muito machistas, né? Então, só em pensar que alguém vai fazer um exame pelo teu ânus... Bom, como a gente viu no caso, né, do Carlos, também já conversamos sobre isso aqui, inclusive na entrevista, eles têm muitos tabus, né, dentro do câncer de próstata. E, doutor, um dos casos é o exame de toque retal, né, que geralmente é um tabu. O senhor vê muito isso no seu consultório também, né, esse tabu a respeito dessa forma de achar o diagnóstico do câncer? Uma certa resistência desses pacientes? Na verdade, hoje em dia, cada vez os pacientes estão levando mais na esportiva, essa que é a realidade, né? Eles já sabem que faz parte... Que faz até piadas já, na verdade, exato. também. A gente também ajuda a descontrair o momento, a coisa ficar um pouco menos tensa, né? Mas é um exame importante, é uma parte importante, né, da avaliação do paciente. E hoje em dia, cada vez mais com a informação, com acesso fácil à informação, os pacientes já chegam com esse mito, vamos dizer assim, já bem minimizado, né? Então, é uma situação que cada vez a gente está encontrando menos resistência dos pacientes. E existe algum outro exame além desse, doutor? Na verdade, a análise inicial para buscares o câncer de próstata é através da medição do PSA, né? Que é uma proteína no sangue específica da próstata, e o exame de toque. Esses seriam os dois exames iniciais, para a partir daí a gente seguir então na investigação. O próximo passo seria a necessidade de uma biópsia de próstata se a gente encontrar alguma alteração em algum desses dois exames, né? Basta estar alterado em algum deles, a gente parte para o seguinte passo, que é a biópsia da próstata. E, Fernanda, falando ainda nessa questão aí do homem também procurar ajuda, ir regularmente ao médico, a gente sabe que é um pouco mais difícil, a mulher vai muito mais, né? Como é que a esposa ela pode ajudar o marido nesse momento também? De orientá-lo, de conversar, de tentar convencê-lo também de ir ao médico? Não só o marido, né? Mas eu acho que as mulheres podem, de uma forma geral, né? Todas têm, às vezes, pais, avós, dindos, tios. Eu acho que a mulher, às vezes, deve cutucar, porque ela realmente, que às vezes, né, leva o homem, né, de braços dados até o urologista ou o médico. Porque a mulher tem nela essa questão de atitude preventiva, que o homem, infelizmente, ele ainda tem que caminhar um pouquinho mais, né? As meninas, né, já vão ao ginecologista desde cedo, né? O menino e depois o homem, parece que ele procura o médico quando ele já está com alguma coisa, né? Não tem esta atitude preventiva que é muito importante, né? Então, devemos, sim, ser multiplicadoras, né, dessa questão. Nesse aspecto, eu gostaria de colocar muito bem, como tu colocaste, como a senhora colocou, em relação à precocidade da atenção médica em relação ao sexo feminino no momento que há a menstruação e começa a vida sexual. Esse rito de passagem no homem não existe. Eu acho que o Novembro Azul ele tem que se caracterizar muito mais como uma necessidade do homem voltar a buscar o médico, ter o seu acompanhamento, do que simplesmente focar na próstata. Eu acho que é muito importante a gente ter o acompanhamento do câncer de próstata, mas é muito importante a gente abordar também como é que está a vida sexual desse paciente, né? Que muitas vezes vai trazer prejuízos sociais muito importantes para ele, de comportamento. Como é que está o colesterol, como é que está a pressão, e o paciente não procura o médico. Então, eu acho que o Novembro Azul teria que ser levantado essa bandeira também, né? Não só focar na próstata. A próstata é muito importante, não tenha dúvida, é o segundo tipo de câncer mais comum no homem, mas a gente aumentar ainda mais esse apelo, né, de buscar o médico. Doutor João Pedro, quais são as etapas, então, do tratamento do câncer de próstata? E varia de paciente para paciente? No momento que se faz o diagnóstico do câncer de próstata, nós temos que entender contra quem que a gente está brigando, vamos dizer assim. O câncer de próstata não é uma doença única, é uma doença que tem características muito diferentes, né? Nós dividimos o câncer de próstata em 3 grupos, né? 3: baixo, médio e alto risco, né?
e cada um vai ter a sua forma de tratamento. Então, depois do diagnóstico, sem dúvida, nós temos que tentar identificar o quão agressivo é esse tumor. E isso se faz através de exames complementares, cintilografia óssea, tomografia computadorizada, enfim, uma série de exames. E a partir daí, com toda a avaliação, com todo o estadiamento feito, né, nós podemos dizer qual a forma mais adequada de tratamento. Tá? E a questão da impotência, doutor, que isso também com certeza é a preocupação dos homens no momento que tem que fazer a cirurgia. Então, isso acontece em todos os casos? Então, nós temos 3 formas de tratamento, basicamente, todas elas com altos índices de cura. É um câncer que a gente tem uma chance de cura muito elevada. A cirurgia, a radioterapia externa e a radioterapia por sementes, né? A braquiterapia. Todas elas vão gerar algum grau de impotência sexual. Tá? É uma sequela que acontece a partir do tratamento, mas que é uma sequela com capacidade de recuperação. Né? Então, todas as pessoas acabam tendo algum grau de impotência sexual que, posteriormente, vamos recuperando. Seja através do uso de fármacos, né, de medicações, seja através de até colocação de uma prótese, se assim for necessário. Mas é muito importante deixar claro que, às vezes, os pacientes não têm essa noção de como era a capacidade erétil dele antes do tratamento. Né? Então, muitas vezes, se acha que a cirurgia ou a radioterapia acabaram com a potência, mas, na verdade, a potência já não era muito boa antes do tratamento. Mas, sem dúvida, a gente tem um decréscimo que nós conseguimos recuperar na grande maioria dos casos. E, Hélio, como é que é o teu dia a dia agora, depois, então, da doença? Tem visitado mais os médicos também? Tem mudado alguns hábitos que eram ruins anteriormente, agora, então, nessa nova etapa? Tem uma coisa assim que eu fazia na aposentadoria, não fazia nessa caminhada, não fazia nada, né? Uhum. Aí ia descansar, né? Almoçava, ia para o sofá na minha sala e ficava ali. Quando eu dormia um pouquinho, me acordava, tinha dormido umas 2, 3 horas. Agora está fazendo alguns exercícios, então, caminhando Aí um pouco. levei a explicação para um próprio médico que me tratou, né? Nas caminhadinhas, ele mesmo caminhou, me ensinando, não caminhar demais. Se eu pudesse fazer todos os dias, eu digo, não, eu posso, só que eu nunca fiz, não estou acostumado. Ele me disse caminhar assim uns 15 minutos, assim, para ir melhorando com os nervos, aquelas A alimentação coisas também, o senhor teve que mudar alguma coisa? eu mudei coisas que nem ele pediu para mim não comer coisas gordurosas, né? E coisas assim, muito mastigar, bem mastigadinho, para não engolir muito coisas que às vezes a gente come e não mastiga tudo, né, direitinho, onde pode dar um machucamento ali dentro, né? No estômago, na coisa, né? E outro aspecto importante também de acompanhamento é como a Fernanda faz, né? Fernanda, na associação que você participa, acompanha pessoas que passaram pelo câncer, como é que funciona esse acompanhamento de que o seu Hélio também participa, também faz parte? Seu Hélio é bem assíduo, porque assim, ó, é importante salientar que quando a gente adoece, né, a gente não adoece só do corpo físico, né? A gente essa questão do ser integral, né? Nós somos feitos de corpo, mente, e a gente precisa cuidar desses 2 aspectos, que é muito importante. Então, nesses grupos de apoio que os pacientes participam, a gente trabalha essa questão de poder expressar de alguma forma os sentimentos, né? Que tudo isso que eles estão vivenciando, né, essas dificuldades, possam ser expressadas de alguma forma, né? E também uma coisa muito importante que a gente trabalha com psicoeducação, que é a informação, que muitas vezes as ansiedades são geradas pela pouca informação que eles têm. Então, essa informação passada diminui muito a ansiedade, a angústia. Compartilhar o que eles estão sentindo fazem muito bem. Então, por isso que é importante a gente procurar também outros atendimentos interdisciplinares, né? Vão complementar o tratamento, né, médico, que é de extrema importância. E aí, esse complemento faz toda a diferença. E como é que é essa ação, essa atividade junto a esses pacientes? Nós temos grupos de apoio todas as terças e quintas-feiras, né? E esses pacientes participam numa forma, assim, são grupos de apoio para adultos. No caso, não é por diferenciação de tipos de câncer, né? Então, nós temos onde o Hélio participa, é um grupo misto. Então, nós temos mulheres com câncer e mulheres e homens com os mais variados tipos de câncer. E eles dividem. Aqueles que emocionalmente já têm um tempo de grupo, o depoimento deles ajuda muito quem está chegando e que percebe que, poxa, que eles lutaram, que conseguiram, então eu também posso, né? Eu também, e assim, que é muito importante dizer, né? Por exemplo, o seu Hélio, quando encontrou o câncer de próstata dele, encontrou bem inicial, né? E já tinha, ele não era um homem que não fumava, que não bebia, que tinha um estilo de vida importante, né? Então, isso ele passar para os outros, né? Eles trocarem essas informações sempre é muito importante, né? Bom, e doutor, existem alguns hábitos que podem prevenir, então, o câncer de próstata? Como, por exemplo, né, como o seu Hélio está fazendo, caminhar um pouco, fazer exercícios ou não?
Eu acho que hábitos saudáveis são sempre bem-vindos para qualquer paciente, né? Qualquer pessoa, a gente vai evitar uma série de doenças. Para o câncer de próstata, infelizmente, nós não temos ainda nada de prevenção, né? Já se tentou modificações em dieta, já se tentou uma série de suplementos, vitamina E, selênio. Durante algum tempo se falou sobre o licopeno, que está presente no tomate. Algumas medicações foram aventadas e utilizadas, né, em grandes ensaios clínicos, mas infelizmente nós não temos nenhum fator protetor para o câncer de próstata até o momento. Então, ele acaba sendo, quando a gente usa a palavra prevenção do câncer de próstata, eu acho que ela é muito bem posta, mas poderia ainda se colocar um pequeno complemento no meio. A prevenção das complicações decorrentes do câncer de próstata. Eu acho que isso que é o mais importante. Nós conseguimos prevenir, mas nós tratando no momento certo, nós podemos evitar que esse paciente venha a desenvolver um câncer mais agressivo e, consequentemente, venha a ter problemas importantes desse câncer, né? Então, as complicações decorrentes do tumor. Eu acho que isso que é o mais importante. A partir de que idade que o homem deve, então, fazer o exame, doutor? Isso é assunto bastante controverso. Todos os anos as principais sociedades acabam revisando, né? O que a gente pede é que o paciente aos 40 anos vá primeiramente ao seu urologista e nós podemos, através da medida do PSA e da tomada da história familiar desse paciente, que é algo extremamente importante, que está relacionado ao risco de câncer de próstata, poder predizer o risco que ele vai ter ao longo da vida, né? Então, aí a gente já consegue ter um limiar e dizer, olha, o senhor tem um risco mais elevado ou o senhor tem um risco menos elevado, e a partir daí a gente individualiza isso, né? A gente coloca para ele, olha, como o teu risco é baixo, tu pode ter uma maneira um pouco mais, um aprazamento maior em relação às consultas. Mas aos 40 anos seria interessante o primeiro contato com o urologista poder ter essa quantificação do risco do câncer de próstata. Mesmo se a pessoa tem casos de câncer de próstata na família, enfim, o pai, o avô. Perfeito, independente, assim, como tu comentaste, a história familiar em primeiro grau, ela é mais forte ainda, em irmãos é mais forte até do que de pai para filhos, mas em segundo grau também, avô também é importante, tios, né, também são importantes. Independente da história familiar. O que vai acontecer é que aos 40 anos nós vamos medir o PSA, nós temos maneiras de alguns nomogramas que vão me dizer o risco e, consequentemente, com essa coleta de informação da história familiar, eu vou poder aumentar ou não a vigilância sobre esse paciente. Tá certo, então fica o alerta, né, Rodrigo, para todo mundo cuidar da saúde, os homens também irem ao médico. Você não só em novembro, né? Não só em novembro, também com certeza lembrar o ano inteiro. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações e até a próxima. Obrigada. Agradeço.